A aula vai começar em instantes. Bem-vindos! Olá, eu sou a professora Lidiane Mendes, sou especialista no ensino de matemática e física e aqui a gente vai trabalhar com a matemática para o Enem, preparar você para o seu 800 mais e garantir a tão sonhada vaga na universidade. Então vamos lá. Primeira aula, nós vamos falar sobre a teoria dos conjuntos, tá? E a teoria dos conjuntos, você precisa estar atento a 3 noções: elementos, pertinência e relação entre elementos e conjuntos. Então vamos lá. Aqui eu coloquei 2 conjuntos. Conjunto A, que tem 1, 2, 3, 4 elementos, e o conjunto B, que tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos, tá? Quando a gente fala em relação de pertinência, é saber se um elemento pertence ou não a um conjunto. E cabe a gente lembrar que um conjunto, ele pode ser um conjunto vazio, aquele que não tem elemento algum, conjunto unitário, que tem apenas um elemento, e alguns conjuntos específicos. Por exemplo, conjunto A, tal que os números sejam menores ou iguais a 3. Conjunto B, tais que os elementos sejam números pares menores ou iguais a 8, tá? E também, no caso de um conjunto vazio, por exemplo, o conjunto C, conjunto dos países, dos estados brasileiros banhados pelo Oceano Pacífico. Esse conjunto vai ser vazio, vai ser unitário, quantos elementos vai ter? Para você pensar aí, hein? Então vamos lá. Bem, quando a gente fala em relação entre elemento e conjunto, nós temos 3 principais, tá? Nós temos a união, a interseção e a diferença entre os conjuntos. Isso trata basicamente da relação entre os elementos e os conjuntos citados. Então, por exemplo, quando a gente fala em união, é a gente juntar todos os elementos, tanto de A quanto de B, tá? Então, ó, nós temos aqui 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Ou seja, foi a união dos elementos. O conjunto também pode ser representado, e nas questões de Enem que abordam a teoria do conjunto, eles são melhores resolvidos através do diagrama de Venn, que fica uma forma prática e rápida de você resolver a questão e não perder muito tempo. Então, se a gente fosse representar a união dos conjuntos A e B no diagrama de Venn, seria considerar, ó, todos os elementos, ok? Já a interseção é a gente considerar apenas os elementos em comum, os elementos que tem A e que tem B. E no nosso exemplo aqui, os elementos que tem A e também tem B são o 0 e o 2, tá? Num diagrama de Venn, a interseção é essa daqui, ó. Os conjuntos vão ficar aqui, porque eles pertencem a A e a B, ok? Quando a gente fala em diferença, aqui A menos B, é para considerar os elementos de A que não pertencem a B. Então, aqui, ó, nesse caso, nós teríamos somente o 1 e o 3. E num diagrama de Venn, nós representaríamos assim. Ok? Outra coisa, outro ponto importante sobre a teoria dos conjuntos é subconjuntos que cada conjunto desse daqui pode ter. Lembrando que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer vazio. Então, por exemplo, um dos subconjuntos do elemento A, do conjunto A, é um conjunto vazio. Só que para que a gente não perca tempo, né, vendo todas as possibilidades de subconjuntos que possam surgir, nós utilizamos o seguinte, para saber a quantidade de subconjuntos, tá, que cada elemento desse possa ter, basta que a gente faça 2 elevado a n, tá? Esse n aqui é o número de elementos
de cada conjunto. Então, por exemplo, se a gente quiser calcular o número de subconjuntos que tem o conjunto A, basta que a gente veja aqui, ó, o conjunto A tem 1, 2, 3, 4 elementos. Então, será 2 elevado à quarta potência, que vai ser 16. Então, o conjunto A, ele tem 16 subconjuntos. E lembrando que o conjunto vazio está aqui. Agora, se porventura a questão perguntar quais os subconjuntos de A não vazio, aí nesse caso, a gente vai pegar aqui o 16 e subtrair, porque ele não quer que o conjunto vazio seja considerado. Então, nesse caso, é igual a 15. Ok? Então, é isso. Estude esse capítulo, façam todos os exercícios e até a próxima aula. Unidos Educação agradece. Obrigado por assistir, siga nossas redes sociais. E visite o site nidos. .storystudio.com.br. Até mais!